Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando mais um programa Acorda e hoje nós estamos recebendo aqui a gestora executiva do Teatro José de Alencar, Natália Escócia. Natália, seja muito bem-vinda à Casa de Vovó Dedé. A gente espera que durante esse programa entenda muitas questões sobre teatro, sobre sua vida e, em especial, esse espetáculo importantíssimo que são os 115 anos do Teatro José de Alencar. Oi, estou muito feliz de estar aqui, fazendo essa conversa, né, para falar sobre um tema tão importante e sobre um espaço tão simbólico, né, para a cidade de Fortaleza e para o estado do Ceará, que é o Teatro José de Alencar. Então, obrigada pelo convite e vamos conversar. Maravilha. A gente que agradece pela sua presença. E antes de começar, Natália, a falar sobre o espaço, sobre o teatro, eu gostaria de entender um pouco sobre a sua trajetória, como que você se iniciou no meio artístico, no meio das artes, quando que tudo começou, quando que você percebeu que era por esse caminho que você queria seguir? É interessante essa pergunta porque eu sempre quis ser atriz. Para falar a verdade, no Acho que você não está não teria o melhor lugar para você estar, né? Eu sempre quis ser atriz, né? Assim, eu sempre quis trabalhar com alguma coisa de comunicação. Quando eu era pequena, eu sabia que ou atriz ou alguma coisa que eu falasse, né? O que eu me expressasse de uma certa forma que pudesse ser para além só da família, para além dos meus amigos. Então, eu tinha muita vontade, né, de estar nesse lugar, de me comunicar de uma melhor forma. E aí foi quando no terceiro ano do ensino médio, eu soube que tinha um curso de artes cênicas no Rio de Janeiro. E eu não sabia, em Fortaleza não tinha curso de artes cênicas. O curso das artes cênicas, tanto na UFC, na verdade no IFCE, ele só abriu em 2004. E eu entrei, eu estava no final do terceiro ano, quer dizer, no terceiro ano para entrar na faculdade, de 99 para 2000. Então, não tinha o curso aqui ainda, mas tinha o CPBT, que é o curso Princípios Básicos de Teatro, que muita gente fazia, que acontecia no Teatro José de Alencar. Na verdade, acontece até hoje. Só que eu não sabia da existência do curso na época e queria fazer faculdade de artes cênicas no Rio. Me inscrevi, não me inscrevi em nenhum curso aqui, só que a universidade ficou de greve, a Unirio, lá no Rio. Uhum. E eu não sabia mais o que fazer, não conseguia mais me inscrever aqui, não tinha artes cênicas, e aí, como tinha essa vontade da comunicação, fui fazer comunicação na Unifor e ciências sociais na Estadual. Eu sabia que eu queria me comunicar de alguma forma, então eu fiz essas duas universidades. Não terminei a estadual, porque engravidei no meio do caminho. Então, eu tenho uma filha, hoje em dia, de 21 anos. E aí, escolhi a universidade que podia ali me dar um retorno mais rápido de verba, né, para criar aquela criança. Então, eu fiquei na universidade, na Unifor, e não terminei a estadual. Quando terminei a Unifor, entendi que a agência de publicidade, terminei comunicação social, mais com bacharelado em publicidade e propaganda, e fui trabalhar em agência de publicidade, né? Sabia que também queria trabalhar com alguma coisa de evento, gostava da área cultural, mas ainda não sabia, porque a gente termina ali a faculdade ainda jovem, eu já era mãe, então tinha uma junção ali de muitas coisas acontecendo, era casada também, então tinham muitas coisas acontecendo na minha vida, mas fui trabalhar em agência de publicidade e dentro das agências descobri que eu gostava muito da parte corporativa, de eventos, na verdade, e da parte de produção. Me entendi ali, naquele meio publicitário, apesar de ser eu era atendimento publicitário, mas vi que eu gostava da parte de produção mesmo, de estar por trás, né, do dia a dia das questões dos clientes, né, das contas. E aí foi, então, que em 2014 eu disse que eu pensei em mudar de profissão, porque eu queria realmente trabalhar com produção, escrita de projeto, ou produção de evento corporativo, como eu fazia nas agências. Mas, de qualquer forma, eu sabia que eu queria trabalhar com produção, que eu queria sair de agência de publicidade. Fiquei um pouco aperreada, porque tinha uma filha para criar, como é que eu ia fazer essa transição. Foi quando o Instituto Dragão do Mar começou a contratar para a Escola Porto Iracema das Artes. Começou não, né? A Escola Porto Iracema já existia há um ano, ela é de agosto de 2013. E em 2014 surgiu uma vaga lá
de produção e articulação, e eu fui, né? Fiz a entrevista, fiz a prova, passei e trabalhei no Porto Iracema das Artes durante 7 anos, com gestão, né, cultural. Então, ali com a produção cultural do dia a dia. A Escola Porto Iracema das Artes é uma escola, né, de artes do governo do Estado, gerida da Secretaria da Cultura, gerida pelo Instituto Dragão do Mar, assim como o Teatro José de Alencar é um equipamento cultural. E trabalhei 7 anos lá, né, nessa parte de produção, articulação, junto com os alunos, num setor chamado de estágios e negócios, e também de articulação. Então, os alunos que passavam pelo Porto, eu ajudava a construir portfólio, currículo, fechava parcerias com empresas e com outras instituições para que esses alunos pudessem ter um pouquinho do mercado de trabalho ali na lida dentro da escola Porto Iracema. Então, e aí, depois disso, eu vi que eu não queria mais sair da cultura, né? Vi que a cultura que era um caminho mesmo que eu sempre quis e nunca... Então, ser atriz, eu acho que era mais uma questão para trabalhar com cultura, né? E vi que a gestão era um local possível de se trabalhar. E fui atrás de fazer alguns cursos, né? Logo depois, na época da pandemia, fui chamada para trabalhar no Teatro José de Alencar, final de 2020, começo de 2021. Na verdade, a pandemia foi ali em março de 2020, então eu ainda fiquei quase um ano no Porto Iracema. Quando foi no começo de 2021, eu fui para o teatro, convidada pelo Pedro Domingues, que era o então gestor na época. E lá eu fiquei trabalhando também com articulação, com algumas questões comerciais do teatro, essa questão de como é que a gente poderia melhorar a questão das vendas de pauta, uma coisa bem de articulação também, assim como eu fazia no Porto, mas voltada mais para esse equipamento cultural de difusão, porque o Porto Iracema das Artes era estritamente formativo e o Teatro José de Alencar era híbrido, porque ainda é, né? Tem formação e tem difusão. E aí fui trabalhar lá com o Pedro e com toda a equipe. O Pedro, depois de um ano que eu estava lá, ele saiu de licença médica e eu assumi interinamente. Quando foi em janeiro de 2024, assumi a gestão mesmo do teatro. Nesse tempo, fui fazer curso de especialização, né, de gestão cultural, para entender melhor, para estar ali mais... com o entendimento administrativo de gestão mesmo, porque é importante que a gente tenha a informação e a formação, na verdade, administrativa para gerir um equipamento cultural, mas também que seja sensível à questão artística, né? Conheça a cena cultural da cidade, do estado. E eu também, né, para além das formações formais, eu tenho... eu sou do circo, na verdade eu sou circense, eu sou trapezista, mas do circo contemporâneo, que é o que a gente chama, não sou do circo de lona, então não tenho família no circo, mas comecei a treinar trapézio em 2015, então aí fiz parte de um coletivo de circo. Fiquei um tempo parada por conta dessa história da gestão e agora estou voltando, inclusive voltei semana passada. Fiquei muito tempo fora, mas é maravilhoso, assim. Então, a minha linguagem é a circense e eu sou percussionista também. Então, eu comecei junto com o pessoal do mestre Marcelo Santos, que é ali a Caravana Cultural, e aí toco percussão já também desde 2012, eu acho. Então, assim, tem ali a formação formal, mas tem também um pezinho as veias nas artísticas. Exatamente, tem uma veia artística interessante, porque assim, circo e percussão não é uma coisa, né? É uma junção muito legal. É uma coisa interessante, mas não sou atriz, e sou produtora, né? Também produtora cultural. Então, quando a gente vem ali da produção, a gente também conhece o dia a dia, o fazer artístico, a escrita de projeto, como é que um artista se organiza nesse mercado cultural, não só no mercado artístico, como é que eu vou dizer assim, dos editais e dos equipamentos públicos de cultura, mas também no mercado artístico que é o mercado artístico privado, né? Porque também existem empresas que trabalham ali com eventos corporativos. Então,
o pessoal da técnica, som, luz, audiovisual, inclusive. Então, tem ali uma outra cena que não é a cena específica dos equipamentos públicos de cultura, né? Tem uma outra cena para isso. Então, é importante conhecer e ter ali ser sensível à arte, né, e à cultura, mas também saber lidar com a burocracia e com a gestão mesmo, né, administrativamente, o que é que um espaço precisa para sobreviver. Então, é isso, assim, fiz um resumão, acho que talvez tenha levado mais tempo do que imaginei, A mas melhor acho que das é introduções. Ouvindo tudo isso, Natália, eu fico me perguntando com que tempo dá para organizar tudo isso, seja as atividades do circo, seja as atividades de percussão, as atividades como gestora e a vida. como mãe A também, vida né? como mãe, a vida pessoal, é muita coisa. E meus parabéns desde já por isso. Teve dois momentos que me pegaram um pouco, que foi quando você falou que sempre quis se comunicar, se expressar de alguma forma e também ser atriz. Eu gostaria de saber se existiu algum momento que você sentiu isso, se foi a partir de algum momento, de algum acontecimento, se foi vendo alguém, se foi com alguma referência que você sentiu, eu gosto disso, eu quero ser assim, eu quero me comunicar dessa maneira também. Na verdade, sim e não. Né? Eu via a televisão, obviamente, os artistas e as apresentadoras dos programas de TV e achava aquilo para mim era um mundo, né, que eu não conhecia, mas que eu queria muito saber. Só que tem uma coisa que eu não falei, é que eu jogo futebol também, eu sempre fui atleta, adoro. E Só aí, melhor, é muito bom. e aí eu assistia muitos programas de esporte na TV. E eu queria, na verdade, também foi por conta disso, né, dos programas de esporte e das apresentadoras. A Glenda sempre foi uma apresentadora que eu achei, inclusive ela surfava, né, ela surfa até hoje, mas era uma pessoa que eu achava assim uma esportista assim, bem legal, interessante, e eu queria ser mais ou menos como ela. Mas tem também a questão do se comunicar, porque eu sempre fui uma criança, que é isso, uma criança que gostava de esportes, então uma menina que gostava mais ou menos de esportes que a gente, né, que não são comuns, né? Então eu gostava eu queria lutar, eu queria jogar futebol, eu queria surfar, eu queria fazer coisas que não eram muito que na verdade naquela época, né, na década de 80 e de 90, diferente de hoje, eram esportes que eram tidos como esportes masculinos, né? Que hoje em dia a gente já vê, enfim, não existe mais isso, essa diferenciação. Mas, então, eu queria me comunicar, porque eu queria dizer para as pessoas que eu não era como as outras meninas, e isso era uma dificuldade para mim na época, porque eu gostava de outras coisas que não eram brincar de boneca e brincar de casinha. Então, eu precisava me comunicar dessa forma para que isso acontecesse, dizer para as pessoas e para o mundo que eu não queria brincar de boneca, que eu precisava brincar de outra coisa. E por quê? Por conta do esporte, né? Então, eu via as apresentadoras mulheres dos programas e achava aquilo que eu queria ser a Glenda, assim, eu queria me comunicar como ela. É isso. Eu acho que uma das coisas mais necessárias para um artista hoje em dia, isso é um achismo meu, é ter personalidade. E eu acho que desde cedo você sempre teve isso. Natália, para dar continuidade, eu acho que a gente já pode entrar nesses 115 anos do Teatro José de Alencar. E eu queria começar entendendo a escolha do título, podemos chamar assim, que é O Passado Ecoa, o Agora Cria. Como que foi pensado esse nome e o que é que vai ser sugerido a partir dele? Como boa publicitária, eu mandei um briefing para a comunicação, né? Falando que eu sou uma jovem da década de 80, 90, né? Passei ali participei da Revolução Tecnológica, então estava dentro da Revolução Tecnológica quando ela começou a acontecer. Aos 12 anos o computador chegou na minha casa. Então é meio que essa geração, a minha geração, né, dos 40 mais, é uma geração que estava ali o antes da Revolução Tecnológica, então pegou o telefone de disco, pegou os equipamentos culturais como locais mesmo de começo ali de aprendizado e de ver as pessoas passando ali dentro de uma outra forma que não é a mesma forma que é hoje, e ao mesmo tempo a Revolução Tecnológica e tudo o que veio com ela. Digo isso porque uma das frases que eu tenho escutado mais desde que eu assumi a gestão do teatro
mas quando você nasceu, nós, artistas da geração anterior, já estávamos aqui. Então, quando eu frequento o teatro faz 50 anos que eu sou artista. Então, tem algo nessa fala que, desde que eu entrei vai fazer 2 anos agora, me puxa um pouco, né? Realmente o que veio antes é importante. Não acredito que gestão nenhuma deveria entrar em algum lugar e só dizer o que acha que aquilo deve ser novo, ou trazer ideias novas sem conhecer o que veio antes. Então, escutando essa frase, né, cotidianamente, dos artistas que começaram antes de mim, né, dos gestores que vieram antes de mim, mas também entendendo que o teatro era de um jeito, mas que agora precisa ser de outro, exatamente por conta da revolução tecnológica. Então, o teatro, até 2022, não vendia ingresso, só aceitava dinheiro. Não vendia ingresso que não fosse de outra forma a não ser lá na bilheteria com dinheiro. Do final de 2022 para o começo de 2023 foi que isso mudou, com o sistema de venda de ingressos. O teatro não tinha, por exemplo, para além do sistema de ingresso, a gente não tinha uma organização específica de mapa. O mapa do teatro era sempre ali impresso para as pessoas verem. Não tinha uma programação, não tinha Instagram, não tinha Facebook. Então, até tinha um Instagram, mas um Instagram que estava ali precisando ser remoldado, porque a gente sabe que a revolução tecnológica ela veio e ela é rápida. Todo dia as coisas mudam. Então, precisava de uma equipe de comunicação. O teatro nunca tinha tido um fotógrafo só dele. Geralmente, usava fotógrafos de outras instituições. Então, uma equipe de comunicação organizada, que nunca teve antes. Então, a gente foi vendo que eram necessários trazer algumas mudanças, né? Renovar alguns pensamentos e algumas organizações, porém sem esquecer o que veio antes, né? Então, e a gente fez um planejamento lá no Teatro José de Alencar, onde as palavras inovação e tradição eram sempre o que acontecia. Eram as palavras que toda hora estavam vindo à tona: inovação e tradição, inovação e tradição. E aí, pensando em tudo isso, né, conversei com a equipe de comunicação e vamos entender que o passado vive e é vivo, e ele está lá, né, ele existiu, mas que o agora também cria. O presente é pulsante, né? E é contínuo também. O passado está lá, mas ele deu espaço para o que veio agora. Então, e nas artes também é importante a gente entender isso. No teatro, qualquer que seja a linguagem, performance, teatro, circo, música, que às vezes a gente pensa que vamos criar aqui uma coisa inovadora, que só a gente vai fazer, quando isso às vezes já aconteceu, já passou ali pela linha do tempo da criação, mas de outra forma, com outro pensamento. Então, acho que é inovação, tradição e referências também, né? A gente ter referências para a criação do hoje. Então, é isso, tradição e inovação, passado e presente, eles andam juntos, de mãos dadas. E aí a equipe adorou, assim, também, porque fica todo mundo pensando sobre isso. Como é que a gente lida com coisas que não existem mais e que já passaram, mas, ao mesmo tempo, referencia e potencializa, né? Então, foi daí que surgiu a ideia do slogan dessa campanha. É um slogan com um conceito muito amplo e muito profundo, muito belo. Natália, antes de entender os momentos que se passarão no dia dos 115 anos do teatro, você falou que começou a perceber, em conjunto, com toda certeza, coisas que precisariam ser modificadas, repensadas, ajustadas dentro do teatro. E aí você falou sobre o Instagram, e isso me fez pensar na equipe. Como que está a sua equipe hoje em dia? Com quantas pessoas você conta? Quais são os profissionais? Em que áreas esses profissionais estão atuando dentro do teatro? O Teatro José de Alencar, ele é 3 coisas ao mesmo tempo. O teatro tem 3 vocações específicas. São elas: a vocação de espaço de casa de espetáculo, né?
Então, é uma casa de espetáculo que recebe eventos, sejam eles eventos corporativos ou eventos gratuitos abertos ao público, e sejam programações internas do próprio teatro, com a convocatória, né, de ocupação do Teatro José de Alencar, sejam pautas que a gente chama de pauta espontânea, que são pessoas solicitando a utilização do espaço, né, para fazer seu espetáculo, para fazer seu evento, digamos assim. Então, ele é uma casa de espetáculo, é a primeira grande vocação do teatro. Ele foi construído, a Caixa Cênica, em 1910, foi construída para isso. E é uma Caixa Cênica que foi construída especificamente pensada, lá em 1910, para ópera. O teatro é um teatro orquestral, que chama, né? Porque ele tem um fosso de orquestra e ele foi pensado para a ópera. Em 1990, quando teve a reforma, o grande restauro do teatro, com a então secretária da Cultura, Violeta Reis, ele passa a ser reconhecido com outro tipo de olhar, que o teatro também pode ser um espaço de formação para além dos cursos que já aconteciam lá. Existiam 2 cursos que aconteciam no teatro, que era a escola de dança e a escola de teatro, né? Mas em 90 surgiu o curso Princípios Básicos de Teatro, que era também ali uma extensão da escola de teatro e da escola de dança. Foi aí que o teatro também começa a se ver como uma segunda vocação específica, que é a vocação formativa. Então, a partir daí, os gestores, né, que passaram, pensaram que, para além da Caixa Cênica, o teatro também podia ser um espaço, ter vocação formativa. Então, ter seus cursos fixos, mas também se abrir para a cidade, para ensaios, para os grupos de teatro que queriam ensaiar, para os grupos de teatro que queriam dar aula lá, oficinas. Então, e foi quando foi construído também o Centro Padaria Espiritual, que é o anexo do teatro, né? O Espaço Cena, que hoje é chamado, que tem as salas de aula, sala de teatro, sala de dança, sala de canto. Foi quando, né, isso passou, a vocação formativa do teatro passou a ser maior. E a terceira vocação é um espaço que é um espaço tombado. Ele foi tombado em 1964 pelo IPHAN. É de 1910, mas só foi tombado em 64, tombado nacionalmente, né? E então ele é um teatro monumento, que as pessoas querem ver, querem conhecer, querem pegar. Então, por isso, as visitas mediadas também surgiram na década de 90. Antes de 90 não tinha visita mediada ao teatro. Em 90, as visitas surgiram assim, bem como a vocação formativa. Então, essas 3 vocações fazem com que o teatro seja essa potência, né? Esteja nesse lugar. Então, é importante que a gente entenda isso. E aí eu vou pedir para tu repetir a tua pergunta, porque eu sei que eu entrei nas vocações, mas é isso, eu vou me perdendo. Tranquilo, é sobre a equipe. Pronto, a equipe. Então, o teatro tem uma equipe que bota para frente essas 3 frentes, essas 3 linhas de frente. A equipe tem a parte que eu digo que sem essa equipe, sem esse núcleo, espaço nenhum funciona, que é o núcleo administrativo. Então, tem uma coordenação administrativa e uma equipe. Tem um núcleo de produção e de programação, que é um núcleo que faz a produção do que acontece na casa, mas também pensa, né, e organiza a parte de curadoria do espaço. Tem um núcleo de comunicação, né, que não tinha antes, um núcleo com pessoas contratadas. Tem um núcleo de técnica, que organiza ali a área técnica, no sentido de som, de equipe de som, de luz, de cenografia, de maquinaria, né? de maquinário, de toda aquela organização. E tem uma equipe formativa, né? Então, a formação, ela cuida da formação. Nós temos um núcleo dentro da equipe formativa, que é um núcleo de visita mediada, que é o núcleo educativo do Teatro José de Alencar, que também não existia antes. Ele é novo, é um núcleo novo. Assim como a formação, tá, esse núcleo que digo, né? Até porque o teatro sempre, desde a década de 90, tem essas 3 vocações, mas era necessário que essa visão de gestão, de que essas áreas precisam de pessoas que cuidem delas, seja vista e seja organizada dessa forma. E tem um núcleo também, que é um núcleo de
manutenção, que é um núcleo que precisa, até porque o teatro é um espaço tombado e ele tem cuidados que são necessários. A gente não pode, por exemplo, quebrou um trinco, não pode trocar por outro, né? Tem que ser aquele trinco, daquele jeito. Quebrou um vitral, tem que ter uma empresa que vá lá, que seja uma empresa de patrimônio, que reconheça. Então, precisa de uma equipe para organizar isso, né? E aí eu falo assim, bem, com muita felicidade, que essa equipe é toda de mulheres, né? São mulheres que estão na gestão, nas coordenações específicas desses núcleos. E hoje o teatro conta com mais ou menos 60 pessoas, entre 60 e 65, porque tem também as pessoas contratadas para fazerem trabalhos terceirizados, né? De vez em quando. Então, por exemplo, precisa de um planejamento, a gente, né, organiza uma empresa que possa fazer um planejamento junto com a gente. Então, tem as pessoas terceirizadas que eventualmente ali estão, né? Mas tem também, a gente precisa, às vezes, de um técnico de luz ou de som a mais. Então, a gente contrata. Mas, então, fica ali esse número meio que flutuante entre 60 e 65 de pessoas, professores, coordenadores, equipe técnica, que está ali, né, todo dia com a equipe de gestão do teatro. Então, é isso. Assim, é uma equipe que está... A ideia também é que, dentro do contrato de gestão, que é a organização orçamentária que gere o Teatro José de Alencar, a gente consiga fazer cursos ou consiga trazer cursos para que a equipe esteja sempre se reorganizando e repensando o seu lugar, né? E a sua formação também. É importante a gente estar acompanhando o tempo também, né? Com novas formações que são diferentes das que a gente já fez, mas que trazem ali um refresco, né, para a mente, até para a gente mesmo como pessoa, né, de estar toda hora se renovando. Então, é isso. A equipe do teatro hoje tem essa quantidade de pessoas. As gestoras, né, de cada coordenação são mulheres, e aí falo no feminino porque são todas mulheres, e estamos ali diariamente pensando, reorganizando, para poder fazer com que o teatro aconteça, né? Com essas vocações aconteçam da melhor forma possível. Que maravilha. É isso. É uma grande felicidade para a gente obter essa informação. E, Natália, acho que agora a gente pode entrar dentro dos momentos que se passaram no dia da comemoração. Eu estou chamando uma hora espetáculo, outra hora comemoração, mas todos têm o mesmo sentido. É um momento de festejar e celebrar 115 anos de como você bem falou, de um órgão tão simbólico para a nossa cidade, para o nosso estado e também para o nosso país. Então, Natália, se você puder falar um pouco sobre como que está a agenda do dia, os momentos que se passarão, os grupos que se apresentarão durante esse dia, a gente ficaria muito feliz em compartilhar esse conhecimento também. A programação ela foi pensada também nesse viés, né? Tradição... Inovação. Inovação. Então, e aí eu vou pegar aqui uma colinha. Tudo bem, porque tranquilo. Eu sei decorado algumas coisas, mas também outras, é muita coisa, vezes, né? São muitas apresentações. É importante dizer também que a programação do teatro, ela, durante o mês de junho, ela vai ser comemorativa. Então, toda a comunicação que tem saído do teatro, a gente está colocando ali como comemoração do aniversário. Mas o dia mesmo, né, que é um programa, inclusive, que existe desde a década de 90, chamado Teatro de Portas Abertas, né? O Teatro de Portas Abertas, ele é um programa que ele comemora sempre a data mesmo, de ano em ano tem a data, que é o dia 17 de junho, mas a gente comemora... Foi em 17 de junho de 1910. Exatamente. A obra começou em 1908 e foi entregue em 1910, e no dia 17 de junho de 1910. E aí a gente tem esse programa, que é o Teatro de Portas Abertas, que ele é o mêsversário do teatro. Antes dessa moda de mêsversário dos nossos filhos, o Teatro José de Alencar já estava o Teatro José de Alencar, lá em 90, já criou um programa chamado Teatro de Portas Abertas, que é o mêsversário. Então, uma vez por mês, sempre aos dias 17, toda a programação é gratuita do teatro, incluindo as visitas mediadas, né? Porque as visitas mediadas hoje elas têm um valor, mas nos dias 17 elas são gratuitas, assim como toda a programação. Todo dia 17 a gente tem teatro de portas abertas, mas no dia 17 mesmo, que é o aniversário, a gente tem uma programação um pouco maior.
E esse ano, como são 115 anos, né? Tem sempre ali as comemorações de 5 em 5 anos, de todo lugar, a gente vê que, né, são um pouco maiores. Então, 115 anos do teatro, esse ano a gente vai ter. E pensando nesse lugar, tradição e inovação, a gente abre a programação na calçada, com um dos grupos de teatro mais antigos de Fortaleza em atuação, que é o pessoal do GTC, né? A gente vai ter, começa às 16 horas, né? A gente vai ter as visitas mediadas também, né? Nos horários de 9, são 2 pela manhã e 2 à tarde, 9, 11 e 14 e 16, gratuitas. O GTC, né? Às 16 horas, como eu falei. A gente vai ter um dos espetáculos, e aí a gente vem para o curso Princípios Básicos de Teatro, um dos espetáculos que é bem jovem, né, com um grupo bem jovem. A gente vai ter uma apresentação do curso Princípios Básicos de Teatro, lá o nome do espetáculo é Ecos, né, no Morro do Ouro, que na verdade, na Sala de Teatro Nadir Papsaboia, desculpa, lá no anexo. Então, a gente sai da calçada e vai para o anexo, uma programação colada na outra. Depois, nós vamos ter uma apresentação, junto com o GTC, o Cais Coral, que é o Amigos da Isaíra Silvino, que também é um coral que está há muitos anos em atuação, né, em Fortaleza, que vai ser às 17 horas. No meio disso tudo e fazendo a ligação entre essas programações, a gente vai ter o Chaplin Cearense, que é uma performance, não sei se todo mundo conhece, assim, ou já viu, ele faz performance ali na Praça do Ferreira, pela cidade, então ele vai estar junto com a gente. E aí, quando terminar o espetáculo Ecos na Sala Nadir Papsaboia, né, da turma da professora Neidinha Castelo Branco de 2024, que foi a última turma que terminou o CPBT, nós vamos ter o espetáculo Macacos, né, com o Cleiton Nascimento, é um monólogo, é um espetáculo que traz uma temática que ela, inclusive, é um espetáculo com um ator, né, que é um ator jovem, mas uma temática que perpassa o tempo, né, que é uma temática que é a temática racial. Então, ela perpassa o tempo, ela está ligada com o conceito dos 115 anos, né? Uma temática que ela já está no passado, está no presente e vai estar no futuro. Então, é uma temática que se organiza e se reorganiza no tempo. Depois, a gente vai ter uma apresentação também durante o Dia da Mulher Barbada, né? Que é Rodrigo Ferreira, mas com a Mulher Barbada, que é a personagem, a drag queen do Rodrigo, né? E que vai fazer a apresentação. E depois do espetáculo, o Macacos, que vai ser no palco principal, nós vamos ter uma festa no Jardim com duas bandas, né? Digamos assim, 2 coletivos. O primeiro é o Cheiro do Queijo, que é também um coletivo jovem, né? Que inclusive passou há pouco tempo ali, tanto pelos laboratórios de criação do CCBJ, do Centro Cultural Bom Jardim, quanto do Porto Iracema das Artes. Então, é um coletivo que passou pelas 2 formações e vai se apresentar em parceria com o SESC, porque o Teatro José de Alencar, o Instituto Dragão do Mar e a própria Secretaria têm uma parceria com o SESC. Então, a gente traz todo mês, né, alguma programação junto a essa instituição, né, que é importante também para a cena artística de Fortaleza, do Ceará e do Brasil. E depois nós vamos ter um espetáculo que foi montado para, né, junto com o Caio Castelo, o artista Caio Castelo, chamado Jardim do Olhar, que vai comemorar os 115 anos do Teatro José de Alencar, em comemoração também a um evento que nós tivemos aqui, que foi o Massa Feira, né, que na verdade foi uma grande organização, né, de músicos e de artistas da cidade de Fortaleza, na década de 60, que traz ali o viés, a questão da ditadura militar, então junta os artistas nessa causa, né, e muitas músicas ali, muitos artistas são projetados para a cena e muitas músicas criadas, né, e pensadas, que fazem parte da história de Fortaleza, né? Da tradição e também da história de luta da classe artística
por ser artista, né? Por estar ali naquele lugar. Então, e aí a gente fecha o ciclo, a festa vai mais ou menos, o show começa 21h30 e vai até mais ou menos 23h30. Então, é uma programação que vai de 4 da tarde, se você contar com as visitas mediadas de manhã, então ela É o vai dia pelo inteiro, dia né? inteiro de programação. Natália, quando começou a ser pensado essa agenda, essa programação, que eu acredito que um evento desse tamanho ele vem sendo pensado há bastante tempo. E como foi todo esse processo? O processo de pensar, porque assim, a própria agenda do teatro de programação, a ideia é que se pense ela com antecedência, né? Pensando em datas, inclusive comemorativas ou não, meses comemorativos ou não, e também na cena artística local, né? Então é importante que isso seja pensado com antecedência, porque existe a parte Aí existe a parte burocrática, como eu já falei, a administrativa. Esses grupos precisam ser contratados com uma certa antecedência para que nada atrase, né? Então, para que os contratos sejam assinados a tempo, para que o artista seja contemplado a tempo. Então, é importante que qualquer programação, seja ela dos 115 anos, ou seja ela mensal do teatro ou de qualquer equipamento público de cultura, seja pensada com uma certa antecedência, para que mesmo os problemas que acontecem no dia a dia, que a gente sabe que produção é assim, né? Ainda mais produção de eventos e de espetáculos, sempre tem alguma coisa acontecendo, mas que isso possa ser pensado também com antecedência. O que é que pode dar errado, o que é que a gente pode antecipar, o que é que pode dar certo, mas que talvez no dia não seja tão interessante. Então, a gente junta a equipe, né? O processo é juntar a equipe em reunião, pensar, discutir. Às vezes sai ali umas brigas, umas questões, mas a gente, Isso tudo como faz boa equipe parte. que faz parte, mas como uma boa equipe que está ali junta todo dia, também chegar num consenso. E é importante também, isso faz parte do processo criativo, né? O processo criativo, seja ele artístico ou o processo criativo de pensamento, ele precisa dos conflitos. Os conflitos eles são necessários, né? Inclusive para se pensar uma programação. Então, E é importante que tenha essa divergência para que não fique algo quadrado. A exatamente. gente E precisa aí pensar não diferente um do outro. é isso, não é pensado só por mim, né? A equipe inteira se junta, pensa na programação a partir do conceito, né? Que foi o conceito que eu já trouxe aqui, que você já trouxe aqui. Então, a partir do conceito, a gente pensa em programações que podem ser. E a gente começou a pensar. Na verdade, a gente começou a pensar no começo o contrato de gestão, né? Que é o documento orçamentário do Teatro Zé de Alencar e dos equipamentos, a vigência dele começa em abril. Nosso ano não começa em janeiro, ele começa em abril. Ele termina em março e um novo contrato de gestão começa em abril. A gente começou a pensar um pouco antes, então, começo desse ano, ali, fevereiro, março, para que a gente pudesse ter tempo, inclusive, de discutir sobre e de concordar e discordar e chegar num consenso. Mas tem que ter, no mínimo, pelo menos uns 45, 60 dias de antecedência, que eu ainda acho Muito. complicado. Então, por isso que a gente começou a conversar sobre ali no começo do ano, fevereiro, março. Eu não sei se é. Não vou dizer que exagerado, sabe? Eu acho que é muito. Ele se previne bastante, vamos dizer assim. A gente tem o Exatamente. nosso diretor executivo da casa, que é o Wagner, e ele, quando vira o ano, ele já começa a cantar até em dezembro. Quando vira o ano, ele já está pensando na próxima. Então, ele é bem prevenido nesse sentido. E é incrível saber que vocês fazem todo esse trabalho. Esse trabalho está sendo encaminhado com 45 dias, 2 meses de pensamento, de ação, na verdade. Porque pensa-se e já começa a agir. E acho que deu para a gente entender um pouquinho sobre esse momento que vai se passar no teatro. A gente espera tá presente para acompanhar essa festa, poder comemorar também essa festa. Como você falou antes de começarmos o programa, a Casa de Vovó Dedé tem uma parceria com o teatro. A gente reconhece a importância de um órgão, de um espaço tão simbólico para a nossa arte, para a nossa cultura. A Casa de Vovó Dedé tem o orgulho também de poder usufruir desse espaço, fazendo um evento tão belo como é a Cantata da Esperança e os outros que acontecem no decorrer do ano. Saindo um pouco do assunto do teatro, eu gostaria de entender mais um pouquinho sobre a Natália e saber como que
você consegue ser um ser burocrático e um ser artístico? Como que isso se concilia aí dentro? É um pouco difícil, né? Porque à medida quando o tempo vai passando e a gente vai experienciando, né, vários trabalhos como eu experienciei, no começo o ser artístico ele quer dominar, né? Ele quer dizer não, que a burocracia é ruim, que é chata, que a gente não consegue criar desse jeito. Mas com o passar do tempo, né, com a experiência, a gente vai entendendo que algumas coisas só têm como acontecer se existe uma organização. Acho que a palavra do momento é fluxo. Tem muita gente que não gosta dessa palavra, mas eu gosto como, né, uma gestora. Os fluxos eles precisam existir e serem entendidos para que o que acontece na ponta poder acontecer, né? Então, o Teatro José de Alencar, assim como os equipamentos culturais, ele é um equipamento cultural da Secretaria da Cultura do Estado, gerido pelo Instituto Dragão do Mar. É uma gestão em parceria, né? Um contrato de gestão que é assinado. Então, o Instituto Dragão do Mar ele faz a organização, enfim, de contratação, de fluxo, de tudo que acontece nos equipamentos culturais. E para isso, para que isso aconteça, né, para que o artista possa, inclusive, entregar a política pública que foi pensada pela Secretaria da Cultura, tanto a Secretaria precisa ter os fluxos, como o Instituto Dragão do Mar precisa ter, como os equipamentos precisam ter. É importantíssimo que a gente entenda que, para conseguir vender um ingresso, por exemplo, no cartão, ali na ponta, na bilheteria, não só a bilheteira vai precisar trabalhar, mas a internet precisa estar em dia. Por quê? Porque eu preciso usar a internet para a pessoa poder comprar. O maquinário precisa estar em dia, a equipe administrativa precisa ter fechado o contrato com a empresa, né? A equipe do IDM precisa ter pensado numa empresa para fazer o contrato, e aí a gente senta junto e organiza. E a Secult precisa ter dito, precisa ter pensado, não, a gente precisa inovar ou trazer tecnologia para os equipamentos públicos. Então, muitas vezes a gente pensa que, às vezes, é só o trabalho da ponta, ou, às vezes, é só o trabalho administrativo. Não é, né? Esses trabalhos, eles, se nenhum existir, se um deixar de existir, se a internet, por exemplo, não estiver funcionando, tudo vai por água abaixo, né? Então, é uma engrenagem. Depois, com a experiência, né, de trabalho em alguns lugares, você percebe que essa engrenagem só funciona se tudo funcionar. Se uma dessas coisas não funcionar, então você percebe que a burocracia do fluxo ela é necessária. Ela é necessária. Ela não precisa ser, como é que eu vou dizer assim, chata ou que deixa a pessoa, que deixa o artista ou que não precisa ser pesada. Não precisa ser pesada, não precisa ser cansativa. Acho que era essa palavra que eu estava procurando. Mas ela é necessária. Mas todo mundo pode se ajudar, né? O setor administrativo pode ajudar o artista a entender que aquilo é necessário, a própria gestão. Então, voltando aqui para o começo, o ser artístico dentro de mim, né? Sempre achou, desde o começo, eu achava que essa burocracia, que essa questão administrativa era difícil e isso ia inviabilizar algumas coisas. Mas o ser gestor, né, olhou para a artista e disse, olha, se a gente quer continuar entregando política pública de Estado, a gente vai precisar se organizar. Então, acho que é isso, é não deixar, tentar evitar que isso pese, mas, ao mesmo tempo, explicar que é necessário. Então, o que, dentro da Natália gestora e da Natália artista, se organizou, Dionísio e Apolo, né? Isso é muito dionisíaco porque, inclusive, teve um colega de turma da especialização que trouxe exatamente esse tema. O trabalho dele de especialização é como o gestor, que é artista, consegue se equilibrar ali nesses dois pensamentos de deuses, né? Da Grécia, porque Apolo muito, né? Ali administrativo, e Dionísio o artista. Então, entender que é necessário e explicar. Eu acho que o dito, né, tudo que é dito e que é explicado, isso pode evitar um monte de coisa. Então, quando a gente explica o porquê daquilo ali ser necessário, quais são os passos, por que antigamente não era assim, mas que agora precisa ser, deixa as coisas um pouco mais leves, sabe? Menos pesadas.
E é isso, acho que a partir do momento da comunicação, né, aí voltando lá para o começo, é que isso pode ser organizado dentro da cabeça de um gestor que é tanto Apolo quanto Dionísio. Perfeito. O que a gente espera é que nenhum desses dois entre em conflito, apagando um e o outro, porque os dois são necessários para que Exatamente. essa Natália que a gente está conhecendo exista. Eu vou fazer uma pergunta que é meio misturada. Vou misturar duas perguntas. A primeira é como que você, que quis ser atriz, que tinha essa vontade de ser atriz, se sente participando da formação de outros artistas por meio dos cursos que o teatro oferta, e qual foi o seu principal objetivo ao assumir essa gestão do teatro? Bom, o objetivo, e assim, sem muitas, né, sem muito passeio, é fazer com que a política pública de cultura funcione e seja entregue à população. Não interessa se sou eu que estou no cargo, se é outra pessoa que está no cargo. O que é mais importante é que a política pública de cultura seja pensada e direcionada pela Secretaria da Cultura do Estado, né? E seja entregue. Entregue, que eu digo, na ponta mesmo. Como é que o Teatro José de Alencar, como é que o Centro Cultural Dragão do Mar, como é que a Escola Porto Iracema das Artes, como é que o Centro Cultural Bom Jardim, e aí por diante, porque são muitos equipamentos, o Mirante lá no Cariri, que é o Mirante do Caldas, como é que esses equipamentos culturais precisam entregar a política pública de cultura em sua, como é que se diz, na sua potência para a população, né? Então, o objetivo ele precisa, na cabeça de um gestor, acredito eu, né? Isso é algo meu mesmo, que ele precisa ser entendido de forma geral, né? De como ele começa a acontecer e como ele vai ser entregue para a população. Então, se existe uma verba para a contratação de uma ocupação artística do teatro, que essa ocupação artística possa acontecer de forma transparente, de forma ética e de forma que a classe artística entenda que aquela política pública está sendo entregue, né? Então, esse é o objetivo, né? O meu objetivo, até como pessoa mesmo cidadã, né? Que a cidadã não se separa da gestora, né? Então, a política pública ela precisa ser entregue, né, para a população. Essa as diretrizes da Secretaria da Cultura, elas precisam ser seguidas e entregues à população. E como é que eu me sinto, né? A pergunta foi essa: qual era o objetivo e como é que eu me sinto participando disso? Da formação, da vivência, do sonho, participando da talvez. política pública acontecendo. Porque a gente vê, né, enquanto gestora e até enquanto trabalhadora da cultura, antes de me tornar gestora, eu vi acontecer, tanto lá no Porto Iracema como no Teatro José de Alencar, isso, a política pública acontecendo, né? O jovem entrando num curso, se formando artista, ou se formando fotógrafo, ou se formando cenotécnico, figurinista, porque é importante a gente entender que a política pública de cultura para as artes, ela tem um finalístico, né? O finalístico é entregar os espetáculos, as formações. Então, a difusão e a formação são necessárias serem entregues. Mas, para mim, como gestora, ver isso acontecendo na prática, que é como é que uma pessoa entra num curso e como é que ela sai. Como é que aquele curso e aquela política pública, né, isso falando muito especificamente de formação mesmo, ela faz com que as pessoas que estão ali, inclusive as pessoas da vizinhança, do entorno, os outros funcionários, entendam a importância que é arte e cultura para a cidade de Fortaleza, o estado do Ceará, o Brasil e o mundo. E, Natália, você acha que esse entendimento vem a partir da transformação que é causada na vida dessas pessoas que participam, que vivenciam tudo isso? Sim, é causada através da transformação, porque quando eu falei de criação, né? Então, quando você faz um curso, gera um curso em artes, né? Ou em arte e cultura, enfim,
um curso livre de artes, digamos assim, geralmente você quer entregar algo, né? Seja uma fotografia artística, seja um figurino, então, no processo de entendimento daquela criação, você se entende como artista. Então, acho que a virada de chave mas tem pessoas que também não querem ser artistas e só querem ter mais um conhecimento, mas ainda assim tem uma virada de chave que agora eu estou me percebendo. A autopercepção faz com que essa pessoa perceba a arte e a cultura de uma outra forma. Eu acho que a virada de chave está na autopercepção também. Eu era essa pessoa, mas agora eu quero quero atuar. Para eu atuar, eu preciso entender como é o processo criativo e como o processo criativo bate dentro de mim. Então, são questões que a gente vai ter que lidar com nós mesmos. Então, a autocrítica e o autoconhecimento é necessário, inclusive, para que essa pessoa se entenda como artista e possa entregar política pública para a cidade, enfim, para a sociedade. Que maravilha. Natália, a gente está se encaminhando para o fim do nosso programa e é incrível que sempre passa muito rápido. Passa bastante rápido. E nesse finalzinho do programa, eu sempre gosto de perguntar ao entrevistado o que ele acha da Casa de Vovó Dedé. Não somente da Casa de Vovó Dedé, mas já pegando o gancho do que a gente está falando, que é sobre transformação, de certa forma, sobre oportunidade, sobre participação de cursos e criações, a importância, na visão do convidado, sobre essas oportunidades, que não somente a Casa de Vovó Dedé oferta para a comunidade da Barra do Ceará, para Fortaleza, para a cidade, para o estado, enfim. Mas outros espaços também, e a importância da existência de lugares assim, para que a gente possa ter mais profissionais, não somente musicistas, não somente profissionais da área do audiovisual, mas dos demais cursos que são ofertados pelos outros projetos, sabe? E o que eu queria saber de você, falando sobre a Casa de Vovó Dedé, mas também nesse sentido mais amplo, sobre a importância dessas instituições que se comprometem a transformar a vida das pessoas a partir de oportunidades, concursos, ações, espaços, enfim. Bom, trabalhar e aí eu tenho falado muito sobre política pública, e aí vou falar mais uma vez, porque espaços como a Casa de Vovó Dedé, que antigamente a gente chamava ONG, né, ou ONG, tem algumas pessoas que chamam até hoje, mas são organizações da sociedade civil, então são pessoas sensíveis e que se importam com o que a sociedade pode ser, né? Então, o que os jovens podem vir a se tornar, né? E trazem para si essa responsabilidade. Então, organizações da sociedade civil, ou ONGs, ou ONGs, enfim, né? Como a gente chama, são pessoas da sociedade civil que se juntam e dizem, para além do Estado, a gente também vai trabalhar com esse tipo de política, né? Então, por isso que eu digo, são pessoas importantíssimas, porque se juntaram e viram um novo rumo para a sociedade, né? Para crianças, jovens, adultos, enfim, viram um novo rumo. Assim como o governo do Estado, o governo federal ou os governos municipais têm essa responsabilidade, né, para com todas as políticas, seja ela de saúde, de segurança, de cultura, a sociedade civil também tem, né? Então, espaços como a Casa de Vovó Dedé são importantes para, junto com o Estado, e nós, ainda que somos um Estado muito grande, de proporções gigantescas, o Estado do Ceará tem 184 municípios, né? É um Estado bem grande. Então, como é que esse Estado, como é que o governo do Estado, junto com a sociedade civil, pode pensar em soluções, né, para todas as áreas, né? Seja, como eu já falei, saúde, educação, cultura, segurança, turismo, enfim. Então, espaços como a Casa de Vovó Dedé, assim como temos os espaços também municipais, né, e os espaços estaduais, o próprio Teatro José de Alencar é um deles, para as formações da juventude, inclusive, mas não só, porque também temos cursos, né, para pessoas adultas e idosas, temos, que eu digo, o Estado do Ceará, são
são iniciativas não só importantes, como necessárias, diria eu, né? Porque, junto com os governos, sejam eles federais, estaduais, municipais, é um processo de fortalecimento do conhecimento, a arte e a cultura, que é tão importante para nós, como pessoas, né? É uma necessidade, diria eu, básica, né? Vimos, inclusive, durante a pandemia, que a arte e a cultura estavam ali, né? Todo mundo dentro de casa, assistindo série, ouvindo música, né? Fazendo ali coisas, ouvindo coisas, ou vendo coisas que a arte e a cultura proporcionaram, né? Então, é isso. Não só importantes, como necessárias, né? Então, a Casa de Vovó Dedé tanto é parceira do Teatro José de Alencar, como do próprio Instituto Dragão do Mar, da Secretaria da Cultura. É um espaço necessário para crianças, jovens, adultos, para que esse conhecimento em arte e cultura possa ser sempre colocado e potencializado para a sociedade. Que maravilha. Natália, muito obrigado pela sua participação. Eu fico muito feliz em saber que à frente como gestora, com a gestão, temos você de um órgão tão importante que é o Teatro José de Alencar, e como você bem falou, tem um time repleto de mulheres que se empenham a cada dia, que tem suas divergências, que tem seus pontos críticos, mas a gente percebe, e eu percebi durante esse programa, que nós temos um órgão bem cuidado por vocês, e a gente espera que isso continue. A gente deseja que seja um ótimo espetáculo, e daqui a 5 anos, quando for comemorado os 120 anos do Teatro José de Alencar, a gente não sabe como que vai estar daqui para lá, mas a gente espera que você, os novos gestores que venham, continuem com esse compromisso de preservar cada vez mais essa parte tão importante da nossa história, que é o teatro. Muito obrigado pela sua participação. Eu fico muito feliz em contar com convidados como você, que chegam, que batem um papo, que desenrola tranquilamente, que fazem as coisas ficar leves, como a gente estava falando. Não é somente esses espaços como o Teatro José de Alencar ou qualquer outro que tem que ser uma conversa, também pode ser muito leve, e essa foi, e eu fico feliz com a finalização dessa maneira que está sendo. Então, muito obrigado pela sua participação. Se você quiser falar algo, sinta-se à vontade. Só agradecer, na verdade, agradecer a você também, que tornou essa conversa ótima, maravilhosa. A equipe, né? Não posso deixar, como gestor, não posso deixar de agradecer a equipe, porque é isso, são as pessoas que fazem os lugares, né? Os lugares não existem sozinhos. E agradecer a esse momento, a essa entrevista, enfim, acho que cada vez mais fazer com que, enfim, a política pública de cultura e a cultura chegue nas pessoas é importante. Então, querendo convidar de novo, estou aqui, ou enfim, venho com a equipe, ou venho só, mas é isso. Muito obrigada. E Casa de Vovó Dedé e Teatro Zé de Alencar, acho que estarão, pelo menos enquanto eu estiver lá, estarão sempre ali caminhando juntos, de mãos dadas. É isso aí, inovação e tradição. É isso. Muito obrigado, Natália. E a todos vocês, eu peço que vocês fiquem ligados no nosso canal do YouTube, em especial o nosso programa Acorda, esse programa que você já conhece tão bem, que sempre trará boas notícias, boas informações e ótimos convidados. Um abraço e até a nossa próxima edição.